Olá, Sagitarianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura de amor, Sol, Lua, Ascendente e Vênus, tá? Essa leitura eu faço nos mesmos moldes do meu Alquimia do Amor, lá do meu site, só que aqui eu vou simplificar. Se você quiser ver como é que é essa leitura, vai aí na playlist do meu canal, que tem lá leituras da loja, né? E aí você consegue ver como é que ela é completa e tem outras leituras, tá bom? Então vamos lá. Sagitário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Amor. Uau, a Imperatriz. Prazer, sexualidade, o As de Paus. Caramba, hein, Sagitário? Meus parabéns. Compromisso, aliás, desculpa. Estrutura e estabilidade, 9 de Paus. Tem uma retomada forte como um todo na sua vida, né? E pode ser também a retomada aqui de uma paixão ou de você estar se apaixonando se você está sem ninguém. Comunicação, a carta da Torre. Compromisso, prosperidade, o 10 de copas. Nossa, acho que de todas as leituras. Essa torre pode ser que você... Aqui, eu vou até pegar só as 3 cartas já para começar. Destino, o mundo. Uau! Uau, e 3 de espadas. Mas esse 3 de espadas tem a ver com essa torre, o 5 de copas. Eu vou pegar mais uma carta aqui. O valete de copas, ok. Bom. Eu vou começar, porque eu acho que tá bem diferente aqui pra quem, assim, a dinâmica, né? Pra quem tá num relacionamento e pra quem tá sozinho ou sozinha, tá? Em termos de amor, tanto faz, né? A Sagitário aqui tá com a carta da Imperatriz. A Imperatriz é uma carta completa, né? Se eu tenho amor, eu tenho tudo. Eu tenho o amor, ele é estar compartilhando coisas boas da vida, é a gente frutificar, é a gente ter carinho, é cuidado. Então é uma carta muito bacana para ter no amor. Tá? É um amor, eu brinco que é um amor gostoso, né? Aquele que abraça realmente a gente e é muito bom, tá? E aí, não bastasse isso, vocês têm ali nos prazeres, na sexualidade, o As de Paus, que é paixão, sorte, muito desejo, então uma intensidade muito grande, ok? Eu sinto que aqui rola para quem tá, então, aqui isso é o que tem em comum, tá? E aí, claro, aqui na sua estrutura você tá num recomeço, retomando a sua vida, tá? E aqui no compromisso, seja solteiro ou esteja, ou alguém que esteja num casamento, seja solteiro ou alguém que esteja num relacionamento, eu quero estar em paz, eu quero ter essa coisa do relacionamento, eu quero abraçar todo mundo, eu quero estar com a pessoa, com a família, eu também quero que ela esteja comigo, com a minha família, enfim, o 10 de copas é uma coisa também estendida, tá? Tá tudo maravilhoso. Então, a gente percebe que tem aqui, ó, a torre na comunicação, 3 de espadas e 5 de copas. Pra quem tá num relacionamento, aqui rolou alguma coisa, tá? Que fez com que vocês cortassem um pouco a comunicação, tá? Então, mesmo que vocês morem juntos, né? Existe aqui um certo distanciamento, sabe? A gente meio que cortou. Por quê? Porque tem alguma coisa aqui. Pode ser que vocês quase realmente. Pode ser que vocês deram um tempo. Muita gente aí deu um tempo. Tá? Eu acho que vocês estavam. Que vocês estão procurando a felicidade, fecharam um ciclo. Eu acho que vocês estão retomando a vida de vocês. E essa energia está muito presente para todo mundo, viu? Eu acho que tem algo fora que está levando, né, a um tipo de reestruturação. E, obviamente, que para quem tá no relacionamento, isso acaba atingindo o relacionamento, tá? Então, então aqui pode ter
essa energia, né, de recomeço, de retomada, que eu sinto também que tem a ver com o relacionamento, ele encontrou com algum tipo de dificuldade, ok? Pode ser que você querendo retomar esse lado mais apaixonado do relacionamento, você pode ter encontrado aqui uma dificuldade de comunicação. A gente não sabe ainda o outro lado, mas o outro lado pode ser que não estivesse muito disposto, tá? Eu sinto uma tristeza ou uma sensação de traição. Sabe quando você fala, bom, eu não sei, alguma coisa rolou aqui, tá? No passado, de certa forma você tá tentando retomar essa relação, então não tem como entrar em... A gente poderia ter várias situações que poderiam trazer esse afastamento do casal ou algum problema. A ideia é que Sagitário quer a retomada, ok? Nessa relação. Tá oferecendo amor verdadeiro. Mas tem que passar aqui pelo 3 de espadas e que não foi pouco não, porque nesse 5 de copas eu tenho uma tristeza muito grande, tá? Pode ser que vocês tenham que lidar aqui com algum tipo de mágoa, sua ou da outra pessoa, ou vocês se sentem magoados porque você quer retomar e a pessoa não tá dando espaço para você. Então, eu não sei aí qual foi o problema, aqui não adianta ter culpado, né? A ideia é que se a gente tem mais consciência de que pode ter pisado na bola, às vezes eu quero consertar. Se foi você, você quer consertar, tá? E eu sinto que você quer realmente retomar, percebe que você ama muito, né, a pessoa com quem você está. Então eu sinto que você quer retomar de maneira verdadeira, tá? Mas aqui há uma dificuldade. Pode ser que a dificuldade seja sua também. Sabe que tem coisas que são inexplicáveis, né, gente? Às vezes a gente faz coisas na vida, a gente não tá legal, e isso é um problema quando a gente não tá legal e a gente tá num relacionamento. Porque não tem como apagar aquela fase para o outro. O outro vivenciou aquilo de maneira mais consciente, a pessoa estava na relação e às vezes a gente está fora, inclusive, de órbita, não é? Muitas vezes a gente está passando por um turbilhão de coisas na nossa vida e que depois a gente lembra como se fosse um grande pesadelo, mas a pessoa estava lá muito consciente do processo. Então, por mais que você agora, quando volta ao seu centro, que é isso que está acontecendo aqui, eu queira retomar, não dá para apagar o que aconteceu. Porque para você parece um pesadelo distante, mas para a pessoa é uma realidade, né? Foi uma realidade muito difícil. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Você sabe quando você está muito estressado, tudo, ou numa fase muito difícil, você se desconecta, né? Então, depois quando você se reconecta, que você encontra equilíbrio, ok, parece tudo normal, mas para as pessoas que estavam ali no seu entorno, não é assim tão simples, entende? Porque ela não teve escolha, enfim, é muito complicado, né? Então eu sinto que essa retomada, ela é difícil por causa disso. Tem mágoas aqui, eu sinto que dá uma vontade de falar, ou pode ser que você também com a carta da torre, você simplesmente não explicou o que estava acontecendo, né? Também pode ser, simplesmente veio, tá fazendo, e aí você acha que apaga tudo. Seja lá o que aconteceu, não apaga, tá? E aí, apesar de ter cartas diferentes, me lembra muito a energia de Escorpião, que lá tinha que ter uma boa conversa, que também estava difícil, tá? Pode ser que vocês queiram ter uma boa conversa, como eu falei, vocês têm dificuldade, porque... sabe quando a gente não consegue introduzir a conversa? Porque tem alguma estrutura que ruiu. Antes você tinha, né? Você tinha uma dinâmica, depois você perdeu. Bom, para quem tá sozinho ou sozinha, pode ser que você... tá retomando aqui, né, a sua vida como um todo, isso daí é igual para todo sagitariana na minha leitura, né, e você tá fechando um ciclo e você gostaria muito de começar ou recomeçar, tá, porque com o 9 de paus ali, pode ser que eu tente falar com alguém que eu não fale há muito tempo, com a carta da torre, porque a torre significa que eu tinha uma estrutura e depois essa estrutura foi embora. Ou eu criei uma barreira, né? Eu não permiti que alguém falasse comigo e talvez agora eu queira abrir, né? A torre tá ruindo, essa barreira que eu criei de comunicação. Pode ser que você tenha bloqueado alguém ou simplesmente você saiu de todos os lugares, você não queria encontrar ninguém. A gente tem essas fases, né? Que a gente quer sumir do mapa e a gente não consegue, né? Então a gente faz o máximo que a gente pode. E aí pode ser que você que tá solteiro ou solteira, volte aqui, né? Comece a aparecer, né? E começa a voltar para esses meios de comunicação, né? Então, sim, você pode ter fechado e porque pode ser alguém que volte a falar, né? Ou você volte a falar com alguém, não é? Porque, vamos ver agora, vamos ver com essa dinâmica quem fala com quem, agora com a energia da pessoa, tá bom? Vamos lá.
Sagitarianos, não sei se vocês já se inscreveram aí, se inscrevam no canal. Eu não falo muito, porque, gente, quando eu escuto, eu fico cansada dos outros canais. Mas parece que o sistema quer que a gente seja gado, né? Então, a gente... Não sei se eu vou aderir ou se eu me mantenho firme nos meus conceitos. A gente sofre, tá? De ir contra o sistema, sempre. Sempre sofre. Mas nada como o preço a se pagar por ser você mesmo, né? Tem as suas vantagens e as desvantagens, como tudo na vida, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que também muita gente está inscrito, e aí o que acontece? Muita gente reclama que não recebe as atualizações, tá? Não recebe os avisos. Então, às vezes, o que eu faço com os canais que eu gosto? Que às vezes acontece isso também, porque não é só comigo. Eu vou, desinscrevo, me inscrevo de novo e aperto ali o sininho para receber tudo que a pessoa for colocar, porque senão ele põe automático, ele manda de vez em quando para você. E eles mudam isso, eu não sei porquê, tá? Sem a gente mexer. Então, se você gosta de um canal, se você gosta daqui, presta atenção lá, tá? Vamos ver a pessoa então, a carta da lua aqui no amor. Bom, a pessoa que tem a carta da lua no amor é uma pessoa que está dividida, né? É uma pessoa que tem muitos sentimentos, mas não entende muito bem o que sente, né? Vamos ver aqui. Valete de paus aqui na questão dos prazeres, na sexualidade. E aí tá dando match, né? Então aqui tá ok, porque você tem o as que fala de início, o valete de paus também, de certa forma, fala desse movimento, né? Aqui de início. Então aqui não é o problema, pode ser até que esse seja o canal mais fácil do que às vezes discutir a relação, né? Às vezes, se a comunicação ela é tão truncada, é complicado, parece que a gente fala, piora a situação, né? Não tem coisa que a gente vai discutir, parece que a gente quis apaziguar, baixar a fogueira, a gente jogou, sei lá, querosene, né? Porque assim, você quer ficar bem, parece que fica pior. Então, algumas vezes a palavra, primeiro que às vezes a pessoa não está pronta para ouvir, não é? E às vezes também a pessoa ou a gente, né? Então, às vezes as palavras não funcionam. Bom, 2 de espadas aqui na questão estrutural da pessoa. Vocês estão tentando recomeçar, mas a pessoa está muito em dúvida. Se isso daqui for um relacionamento que já existe, você quer retomar, mas o outro lado está com bastante dúvida se realmente quer dar essa chance ou se quer isso, tá? Não sei por quê, tá? Porque essa pessoa está confusa a respeito do que ela sente. Eu acredito que seja por causa dessa fase que aconteceu aqui, né? Que eu acho que vocês querem retomar, vocês querem se redimir aqui. Vocês sabem que vocês saíram de órbita por algum motivo, mas eu acho que não deu tempo de explicar. Eu não expliquei porque eu fiz certas coisas, porque acontece, né? Pelos mais diversos motivos. Pode ser, inclusive, porque você estava tentando sobreviver, não é? Não tá fácil, né? Quanta gente não tá sofrendo, entende? Então, foi isso. Você tava simplesmente tentando sobreviver um dia atrás do outro. Quando você foi ver se um dia atrás do outro, deu 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo deu. E quando você volta pra cá, né? E tá tomando essa decisão de retomar, a outra pessoa fica com um pouco de dúvida, ok? 3 de copas na comunicação. O problema de comunicação não é da pessoa. A pessoa sempre esteve aqui. Eu acho que vocês aqui, de certa forma, não conseguiam se comunicar aqui, tá? 6 de ouros no compromisso. A pessoa quer um compromisso, ela quer sim, mas ela quer um compromisso com esse 6 de ouros, olha, vamos equilibrar, dar e receber aqui tem que estar mais equilibrado. Eu tenho a impressão que essa pessoa esteve ali do seu lado, para quem está numa relação, bastante tempo, mas vocês estavam totalmente fora de órbita ou aí guerreando, e vocês meio que não conseguiam se comunicar. Isso acontece, já vi casais que a pessoa não tem, a pessoa tá falando, o outro não tá escutando, ou a outra, né? Mas tem até umas piadas, né? Até que dizem que depois de casado o homem já não escuta mais. Porque mulher fala muito, né, gente? A gente fala muito. Homem costuma falar menos. Tem as exceções, sempre tem exceções. Mas homem costuma falar menos que mulher. É só você ver um monte de mulher junta, entende? A gente fala tudo junto, a gente não para de falar, entende? É assim, e a gente tem assunto que ninguém sabe, né? Da onde vem, e aí tem um texto do Milor Fernandes que fala que a mulher tem a vaguidez específica. A gente fala de coisas que a gente nem sabe às vezes, mas a gente entende a outra, que também não sabe o que tá falando, mas aparentemente a gente entende
o vazio do que o outro tá falando. A gente tem um jeito, a mulherada tem um jeito de se comunicar surreal. Eu admiro porque assim, partindo de alguns, de algumas, aqui de alguns diálogos femininos, dá para dali sair um monte de livro de ficção científica. E eu tô falando isso porque se a gente for analisar friamente, de vez em quando, eu sei que as minhas amigas também, né? Você vai conversar, quando você vai ver, você não sabe nem porque tá falando certo assunto, tá? Então a gente tem isso daí, tá? E os homens costumam ter menos. Aí, se você são duas mulheres, né? Sempre tem um lado que tem porque imagina duas pessoas que não param de falar, deve ser difícil casar, né? Mas se for duas mulheres ou dois homens, é óbvio que sempre tem um lado que tem mais iniciativa tal, e o outro lado menos, né? Iniciativa não quer dizer que seja uma pessoa parada. Mas sempre há uma diferença em yang energética, tá? Então pode ser que aqui alguém fale muito, o outro calado, né? Entendeu? Então tem isso. Mas a outra pessoa se comunica, fala. É uma pessoa que, na verdade, é uma pessoa feliz, gosta de ser uma pessoa positiva, mas aparentemente vivenciou com você uma experiência como ser positivo, vivenciando um momento um pouco sombrio, é pesado, né? Um momento difícil, tá? Eu já vou falar para quem tá solteiro ou solteira. 4 de copas, cavaleiro de paus, 8 de copas. Há uma vontade dessa pessoa de retomar a relação, sim. Ela tem um pouco de dificuldade, porque ela tem dificuldade de ver para onde isso poderia ir, né? O 4 de copas eu já tive o 3 de copas, eu quero mais, mas eu também não sei o que, e também não consigo mais retomar o 3 de copas. Por quê? Depois de tudo isso que aconteceu, é difícil ter os mesmos sentimentos que eu tinha lá atrás. Mas eu quero retomar, só que a pessoa tem um pouco de dificuldade de encontrar como. Um pouco esse caminho é o 8 de copas, né? Como se a gente tivesse que zerar. Parece super simples dizer assim, não, então a gente zera, esquece tudo. Não é tão simples assim. Vamos pegar a próxima carta? Tem que trazer um pouco de racionalidade, né? E a racionalidade parece que às vezes não combina muito bem com o emocional, mas combina, tá? Nas doses certas, permite que você direcione a sua água. Assim, tem aqui o que vocês conseguem com a pessoa, no mínimo, é uma estabilidade, ok? Bom, isso tudo para quem tá numa relação. E para quem tá solteiro ou solteira, é tudo aquilo que a gente falou, só que quando você encontra uma pessoa aqui, é interessante que lá, ó, 18 com 3, 21, tem amor aqui. Eu acho que Sagitário tem mais consciência disso. A pessoa sente algo, mas não entende muito bem o que sente. A atração é mútua, tá? É a pessoa que tem, ela que fala com você, ela que dá esse primeiro passo, tá? Porque ela tem que derrubar essa torre. E se depender de Sagitário aqui, por mais que ele ou ela, né, ache interessante, tá difícil dar o primeiro passo na questão da comunicação, tá? Pode ser que aqui vocês estejam reencontrando alguém do passado, porque a Lua fala de passado e o 9 de paus também? Pode. Para alguns sagitarianos solteiros, pode, tá? Essa pessoa, eu sinto ela menos romântica, talvez até do que Sagitário, porque Sagitário, apesar de tudo que passou, tá com esse ar romântico, apaixonado, né? A pessoa tem essa questão física, tudo mais, mas no amor é uma pessoa que, como talvez até para controlar um pouco a carta da Lua, né? Não é fácil sentir com o aspecto da Lua, porque é um negócio que tá tudo misturado, então pode criar uma certa ansiedade, né? Então a pessoa tenta ser provavelmente racional por causa disso, ok? Essa pessoa também que vocês estão conhecendo, eu não sei se foi com vocês o problema, né? Ou vocês simplesmente pararam de falar, ou se essa pessoa, né, está aqui dentro de um momento de decisão da vida dela, de direcionamento. Se ela tá procurando um relacionamento, ela tá procurando um relacionamento onde eu tenha cumplicidade. Ela tá um pouquinho... Ela fala, olha, por mais que você disse que me ama e tal, eu quero saber se na prática vai funcionar. Porque assim, não tô... É como se eu não tivesse energia, né, aqui pra ficar preocupada. Sim, eu quero... Essa pessoa vai comunicar, eu quero vivenciar o amor, sem dúvida alguma, mas eu não sei muito bem para onde eu tô indo. Então, de certa forma, essa pessoa pode estar mais aberta as questões de compartilhar prazer, e aí de todo tipo, né? Mas em termos de relacionamento é alguém que vai construindo as coisas devagar e pode ser uma pessoa que está bem fechada. Então, a pessoa até pode falar com você, por exemplo, e ter algo com você, mas ela dentro é como se... Sabe aquela pessoa que a gente conhece, mas a gente sente que essa pessoa cria um certo muro?
É isso. Aí fica muito fácil de entender, porque pode ser que lá atrás essa pessoa quis você e ela teve que superar você. E aí agora quando você volta, ela fala, ai meu Deus, já vi esse filme, né? Vou ter que assistir de novo. E aí é claro que ela tem um pouco de resistência, tá? Se não for isso, é simplesmente uma pessoa que tá, né, no momento de decisão, se sente um pouco perdido ou perdida, tá tentando ver para onde vai na vida e no amor também, ok? Vamos pegar aqui 3 cartas. O diabo. Aqui são 3 cartas para o relacionamento, ok? Como é que funciona essas duas energias juntas? Olha, para quem já tá numa relação, sem dúvida, a carta do diabo, o caminho é ali no prazer. Não adianta tentar discutir, até porque Sagitário, por algum motivo, né, não tá conseguindo. O caminho dessa retomada desse relacionamento é através dos prazeres, entende? É através um pouco dos instintos e no caminho a gente conversa, no caminho a gente vai mudando a nossa opinião, porque vocês têm que, de certa forma, vocês não conseguem processar racionalmente aquilo que vocês sentem, tá? Cada um pelo seu motivo. E talvez até seja para ambos, né? Eu preciso mudar a forma de ver aqui esta situação, ou de ver essa relação, de ver esse amor, ou de ver o amor em si, tá? Para que aqui é o que eu posso dizer, né? Para que a pessoa, Sagitário ou a outra pessoa, possa realmente retomar uma relação de maneira reconstruir, né? De maneira mais madura. Isso vai funcionar para quem está numa relação ou não. Porque quem está numa relação tem aqui algumas dificuldades, tem, mas é através ali dos prazeres que vocês vão se reconectando para conseguir mudar um pouco a perspectiva de como você vê essa relação. Eu acho que a pessoa tem mais dificuldade de ver essa perspectiva. Eu acho que Aquário sabe que tem... falei Aquário, Sagitário. Sagitário sabe que tem que superar aqui alguma coisa, tá? Eu não sei que mágoa é essa, ou você mesmo pode ter ficado magoado ou magoada durante o período, aí pegou muito, muito pesado com uma situação. Aí eu deixo para vocês, né, usarem aí a sua intuição e a sua experiência para tentar encaixar. Mas de qualquer forma, essa solução, ela passa por realmente fechar a conta e começar de novo. É fácil isso? Não, porque eu tenho que ter um mínimo de consciência do que aconteceu e de clareza, né? Tanto daquilo que eu sou responsável, quanto aquilo que o outro é responsável, ou por que o outro fez aquilo, né? Clareza, um pouco de clareza, para eu poder realmente dar uma apagada no que eu tinha aqui na minha mente e recriar toda essa... Eu preciso, de certa forma, recriar essa relação aqui na minha cabeça, né? Para eu conseguir reconstruir a relação. Para quem tá sozinho ou sozinha, é muita química, é isso, é muita química, tá? Tem alguns bloqueios, tanto de um lado quanto do outro, então funciona bem através da química, tá? Cada um aqui vai ter o seu ponto que tem mais problema, obviamente, tá? Apesar que continua sendo a torre a carta mais complicada, né? Porque é através da torre, aliás, é através da comunicação que a gente começa tudo, tá? Essa comunicação não funciona bem logo de cara, mas ela funciona ali entre 4 paredes e, de certa forma, essa relação ela vai se desenvolvendo. Ela não vai ser uma relação que começa como relação fixa, mas há uma vontade de estar junto o tempo inteiro. Sabe aquela coisa que, não tô namorando, mas toda hora a gente quer estar junto? De repente você tá todo dia com a pessoa, mas nós não estamos namorando. Ou, né, aí por que você tá conhecendo alguém? O que acontece? É durante o processo que vocês vão tomando consciência, cada um aqui, do seu calo, né, da onde a coisa tá apertando. Eu acredito que a relação depois se torna realmente firme e há vontade de ambas as pessoas disso, tá? Eu só sinto a pessoa do outro lado, né, Sagitário, talvez em termos de relacionamento sério, um pouco mais prática, tá? Aqui. Ela tá pronta para reconstruir, ela tem que fazer até porque ela tá fazendo várias escolhas na vida dela como um todo. Então ela não quer colocar a variável um relacionamento para depois acabar atrapalhando aqui um movimento que ela tá fazendo na vida dela. Então pode ser um negócio de um emprego, por exemplo, uma movimentação que essa pessoa tá fazendo na vida cotidiana dela, tá? Se vocês entram, sim, e essa pessoa também gosta de vocês, tem esse interesse, ela quer ter clareza para onde ela tá indo, né? E o 6 de ouros é o seguinte, olha,
Eu não preciso ter um mundo de amor, mas eu preciso ter cumplicidade. Não adianta falar, eu te amo hoje e trazer rosas, isso e aquilo, e aí amanhã eu sumo, sabe? Essa pessoa precisa, mais do que grandes paixões, uma certa constância, tá? Até porque com a carta da lua essa pessoa precisa ganhar um pouco de chão. Não que essa pessoa não tenha paixão, tá? Com o valete de paus essa pessoa tem, mas ela pode não ter ela não se permitir envolver emocionalmente de maneira profunda logo de cara. Tá bom? Bom, queridos, essa foi a leitura de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais.